Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? OpenAI lança navegador e a ação da Alphabet cai. A OpenAI, ela fez a integração da sua inteligência artificial junto com o browser e fez esse lançamento para mercado na semana passada. Será que estamos iniciando uma nova guerra dos browsers? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui relembrando as duas primeiras guerras dos browsers para a gente entender se o Google Chrome, de fato, vai enfrentar uma terceira guerra dos browsers com o lançamento da OpenAI. O primeiro browser, pessoal, ele foi lançado lá nos anos 90. Como que ele foi lançado? A internet ainda estava engatinhando e ela era acessada só por linha de código. Era como se fosse ali os computadores, né? Computadores começaram com DOS, que eram linhas de código, e aí a Microsoft lançou o sistema operacional com estrutura gráfica e dominou o mercado com Windows. Beleza. Esses estudantes, eles perceberam que a internet só ia se popularizar se de fato você conseguisse traduzir os códigos da internet em operações gráficas. Para quê? Para ficar muito mais fácil para os usuários navegarem na internet e, por consequência, a internet como um todo ganhar bastante popularidade. Eles criaram um browser chamado Mosaic, que era um projetinho para a faculdade, e isso daí começou a ser disseminado dentro da universidade e depois de outras universidades. E aí o que aconteceu? Um investidor olhou isso e falou assim: olha, temos um negócio aqui. Chamou os estudantes, ofereceu bastante dinheiro e falou: olha, para a faculdade, vamos criar uma empresa para a gente começar a comercializar isso que vocês desenvolveram, porque isso vai ter um futuro brilhante dado a tendência de evolução da internet. E aí eles saíram da faculdade e criaram uma empresa chamada Netscape, né, que ia transformar o Mosaic em Netscape, que seria o browser aí dominante na primeira era da internet, né? Beleza. O que aconteceu, pessoal? O que aconteceu foi o seguinte, ó. Eu estou mostrando para vocês aqui na tela o Netscape. Aí ele foi lançado lá em 1994, e aí o Bill Gates, que já tinha o domínio do mercado de informática por causa do Windows, ele olhou o Netscape e falou o seguinte: olha, esse negócio vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque olha a cabeça do Bill Gates naquela época, em anos 90. Ele pensou o seguinte: a internet, ela vai evoluir tão rapidamente que você vai começar a ter processamento e armazenamento de dados tudo na nuvem, beleza? Tá? Isso nos anos 90, hein? E aí, o que vai acontecer? Você não vai precisar ter mais sistema operacional local. Ou seja, o domínio que a Microsoft tinha no setor de informática, que vinha do sistema operacional, a princípio estava ameaçado por causa dos browsers. Ou seja, o que ele estava pensando é que quem dominasse o mercado de browsers ia conseguir ter a chave para as pessoas entrarem na internet, e lá na internet ia ter toda a parte de processamento e armazenamento de dados. Então o que ele falou? Falou: olha, esse negócio aí de navegador pode dar um problema, pode desafiar a nossa dominância no mercado de informática. O que a Microsoft fez logo de início? Ela tentou comprar ali o Netscape, né? Então eles fizeram uma oferta para o Netscape e o Netscape recusou. E aí a Microsoft olhou e falou: olha, acho que é bom vocês venderem para a gente, porque senão a gente vai começar a usar táticas anticompetitivas aqui para segurar o seu crescimento. Eles recusaram novamente, e aí o investidor, ele sabia que para brigar com a Microsoft ele ia precisar de muito dinheiro. O que ele fez? Ele fez o IPO da Netscape lá em 1995. Né? E aí foi bem interessante, por quê? Porque foi a primeira empresa de internet que fez IPO. Primeira, né? Então os analistas na época não sabiam nem fazer o valuation, né? Qual que vai ser o valuation de uma empresa, dado que a gente não tem nenhuma empresa de internet com capital aberto na bolsa, né? Aí eles fizeram um lançamento e foi um sucesso, pessoal, um sucesso. Captaram dinheiro pra caramba e agora eles tinham caixa suficiente para conseguir brigar com a Microsoft. A Microsoft olhou e falou assim: olha, agora a gente está com um problema. Por quê? Porque além do browser ser uma ameaça para o nosso domínio aqui na informática, agora eles estão com caixa bem reforçado por causa do IPO e vão conseguir eventualmente ganhar bastante mercado. O que a Microsoft fez? Ela fez duas ações em conjunto. A primeira, para tentar segurar um pouco do crescimento da Netscape, foi chegar nos fabricantes de computadores que fizeram acordos comerciais com a Netscape e pediram para esses fabricantes quebrarem os acordos. Por quê? Porque basicamente você comprava um computador, vou dar um exemplo, tá? Da HP, e aí você comprava o computador da HP e já tinha o Netscape instalado lá por causa do acordo comercial que eles tinham. Aí a Microsoft falou o seguinte: olha, se você não quebrar
esse acordo e parar de oferecer o seu computador já com o Netscape instalado, eu não forneço mais o Windows para você. E aí, se eu não forneço mais o Windows para você, eu quero saber como que o seu computador vai funcionar, né? E aí, o que aconteceu? Essa foi a primeira frente de tentar segurar comercialmente o crescimento do Netscape. Qual que foi a segunda ação? A segunda ação foi criar um browser concorrente. Quem que foi ele? Internet Explorer. Foi lançado no dia 16 de agosto de 1995, bem no ano do IPO ali do Netscape. E aí começou a primeira guerra dos browsers. A Microsoft tentando segurar o crescimento da Netscape no mercado e a Netscape tentando driblar todas as práticas anticompetitivas que a Microsoft estava impondo no mercado, principalmente nos fabricantes de computadores, né? E aí o que aconteceu? Essas duas ações elas foram muito bem sucedidas. A Microsoft conseguiu segurar bastante o crescimento da Netscape. E aí, depois que eles viram que eles já estavam conseguindo ter um Internet Explorer minimamente parecido com o Netscape, eles deram um tiro de misericórdia. Lá no dia 13 de agosto de 1996, ou seja, um ano depois do lançamento do Internet Explorer 1, eles lançaram o Internet Explorer 3, que era muito melhor do que as últimas duas versões. E eles ofereceram de graça. Aí, meu amiguinho, de graça, aí não tem como você eventualmente escolher o Netscape porque você tinha que pagar, né? Era a única fonte de receita que a Netscape tinha. Então a Microsoft pensou o seguinte: eu consigo abrir mão dessa linha de receita? Consigo, tá? Consigo abrir mão dessa linha de receita porque eu ganho muito dinheiro lá com o Office e ganho bastante dinheiro com o Windows. Beleza. Quando eles fizeram isso, a Netscape ela começou a passar por muita dificuldade. E aí ela foi perdendo o market share. Eu estou mostrando aqui na tela, pessoal, só para mostrar para vocês, ó, lá em 1996, 88% de market share era na Netscape, em browser, tá? O Internet Explorer, no primeiro semestre de 1996, só tinha 3,3%. Tá? Por quê? Porque a primeira versão era muito ruim, mas pelo menos esses 3% vinham da guerra ali com os fabricantes de computadores, né? Beleza. Só que aí, em 96, no segundo semestre, eles começaram a lançar o Internet Explorer de graça. E aí, eu não sei se vocês estão vendo aqui que o market share da Netscape começou a cair vertiginosamente e o Internet Explorer, que era o browser que vinha instalado no Windows de todos os fabricantes, começou a ganhar bastante mercado. Até que eles conseguiram passar ali em 1998. Beleza, né? Como a Netscape ela perdeu a sua principal fonte de receita, dado que a Microsoft estava oferecendo um browser de graça, ela estava em dificuldades financeiras, foi vendida para a América Online por 4,2 bi de dólares. Isso em novembro de 1998. Beleza. E aí acabou a primeira guerra de browsers, porque a Microsoft saiu vencedora e a Netscape quebrou, basicamente, né? Só que aí o que aconteceu? A justiça americana começou a olhar o que a Microsoft fez para conseguir ganhar essa guerra e percebeu que aquelas práticas anticompetitivas não eram legais, né, em termos de legalidade. E aí o que eles fizeram? Em 18 de maio de 1998, eles processaram a Microsoft por domínio econômico. Basicamente foi o que aconteceu. Naquela época, pessoal, o Bill Gates ele era a pessoa mais rica do mundo disparado. Então, no processo como um todo, principalmente quando ele foi fazer depoimento, ele era extremamente arrogante, falando que, de fato, foi isso que eu fiz mesmo, quebrei mesmo a empresa e que eu tenho a ver com isso, né? Beleza. O que aconteceu? Aconteceu que lá no final de 99 saiu a sentença do julgamento. Qual foi o veredito? A Microsoft não se predispôs a nunca mais fazer esse tipo de prática anticompetitiva. Isso é muito ruim para o mercado. Então, foi decretado que a Microsoft deveria ser dividida em duas empresas e vários negócios deveriam ser vendidos para outras empresas para você quebrar esse monopólio que a Microsoft tinha no setor de informática. Quando saiu essa sentença, o Bill Gates olhou e falou assim: pera, calma, vamos conversar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, me dá uma multa, o valor que vocês quiserem, eu tenho dinheiro, eu pago, beleza? E ó, eu saio como CEO da Microsoft. Não vou ser mais CEO da Microsoft e a gente se compromete a nunca mais fazer esse tipo de prática para conseguir ganhar mercado em cima de outras empresas. E aí a justiça americana aceitou. Beleza, né? E aí o Bill Gates, em 2020, ele
né, saiu do cargo de CEO da Microsoft. E aí entrou aqui o famoso Steve Ballmer, que ficou como CEO por vários anos depois do Bill Gates, né? E aí era muito engraçada essa história, por quê? Porque a imagem do Bill Gates no mundo inteiro estava muito arranhada naquela época, né? Porque soltaram os vídeos do depoimento dele e falaram assim, caramba, meu, quem que é esse cara, né? Beleza. Para limpar a imagem dele, o que que ele fez? Ele pegou o que ele mais tinha na vida, que era dinheiro, e começou a fazer doação. Ah, por quê? Porque se você entra em filantropia, a sua imagem como pessoa, assim, ela vai melhorando. E de fato, foi o que aconteceu. Tanto é que muita gente hoje conhece o Bill Gates como a pessoa que faz mais filantropia no mundo, mas lá em 1998, ele era a pessoa mais arrogante que tinha no mundo dos negócios. Olha que coisa, né? Beleza. Aí o que aconteceu? O Internet Explorer continuou líder de mercado por vários anos, beleza, mas ninguém gostava. Até porque o Internet Explorer não era muito bom. Só que aí o que aconteceu? O Google, ele já tinha, lançado o seu buscador para mercado, já estava ganhando bastante mercado, já estava dominando, né, todo esse mercado de buscas na internet. E aí eles decidiram fazer o quê? Eles decidiram lançar um browser, tá? Isso daqui no dia 5 de setembro de 2008, que é o Chrome. Beleza. Qual que era a ideia do Chrome? O Google, ele pensou o seguinte, olha, se a internet é dominada por acessos via browser, e o browser de maior participação de mercado hoje é o Internet Explorer, eventualmente a Microsoft ela pode criar alguma tática anticompetitiva para o usuário acessar o buscador do Google e, por consequência, a gente perder a nossa principal linha de receita. Então seria bom a gente ter um browser. E aí, o que eles pensaram? Lançaram o Chrome para mercado, e tinha algumas características um pouco diferentes, porque tinha gerenciamento de memória, coisas que o Internet Explorer não tinha ou não fazia muito bem na época. Só que a ideia do Google era mais para frente integrar isso com o buscador, ou seja, fazer um browser com buscador que seria, né, o browser que todas as pessoas gostariam de utilizar. E de fato foi o que aconteceu. Todo mundo gosta do browser do Google hoje, do Chrome, por quê? Porque além de ele ser muito bom, né, rápido, ele também é integrado com a parte de buscas. E essa integração fez com que o Chrome ganhasse muito mercado, mas muito mercado mesmo. E aí começou a segunda guerra dos browsers, com o Internet Explorer perdendo bastante participação de mercado, só que a Microsoft não podia mais usar aquelas táticas anticompetitivas, até porque ela tinha se comprometido lá naquela ação de 1998. Beleza. Eles tentaram lançar um novo browser para mercado lá em 2015, o famoso Microsoft Edge, né? Só que o problema do Edge é que ele não é tão bom assim e também não tinha integração com um buscador bom, porque eles tentaram fazer a integração do Microsoft Edge com Bing, que é uma desgraça total, principalmente nas suas primeiras versões. E aí o Google passou o caminhão em cima da Microsoft. Para quem está vendo aqui na tela, pessoal, eu estou mostrando para vocês o ganho de market share do Chrome em relação ao Internet Explorer e depois do Edge, depois do seu lançamento. Então, ó, eles lançaram ali em 2008, 2009 eles tinham uma participação muito pequena, só que lá em 2015 eles já eram líder de mercado disparado, né? E aí lá no final de 2024 eles já tinham mais de 60% de market share. O Edge, ele foi lançado aqui em 2015, mais ou menos, e ele foi ganhando bastante mercado a partir de 2018. Só que vocês estão vendo aqui, ó, que o market share do Edge ele é muito pequeno. Tá? E ele só tem esse market share porque ele já vem instalado no seu Windows, né? Tem muita gente que só usa o Edge uma vez na vida, que é para baixar o Chrome, para usar o Chrome como o buscador principal ou o browser principal dentro do computador, né? Beleza. Bom, aí o que aconteceu? Aí o Google foi ganhando bastante mercado, virou líder de mercado em browser, e ele começou a fazer a integração com o buscador e criou uma vantagem competitiva absurda em relação a qualquer outra empresa que queria fazer browser. Beleza, né? E aí, sempre que uma grande empresa tem um grande domínio de mercado, o que acontece? A justiça vai lá e cria uma ação antitrust, né? Aconteceu com o Google também? Aconteceu. 20 de outubro de 2020, o DOJ, né, que é aquele órgão lá dos Estados Unidos, ele abre um caso contra o domínio do Google, muito parecido com aquelas características de domínio antitrust que o governo americano também abriu contra a Microsoft, só que agora na parte de internet. Beleza, né? E esse processo, pessoal, foi se arrastando por vários anos. Esse ano especificamente, no dia 2 de setembro de 2025, saiu uma notícia. Tinha muita gente achando que as cortes mundiais iam obrigar o Google a vender o Chrome, né? O Chrome, o Android e outras coisas por causa do domínio deles, né?
Só que na sentença saiu que não precisa, mas o Google tinha que se comprometer a flexibilizar um pouco da integração e obrigar ali as outras empresas a sempre usarem o Chrome com o Google como buscador principal. Beleza, mas pelo menos não precisou vender nenhuma dos seus braços aqui que fazem parte de todo o ecossistema do Google, né? Beleza. Então vocês perceberam que o Google ele também está passando pelas mesmas dificuldades que a Microsoft passou lá atrás. Beleza, né? E aí o que aconteceu? Atualmente, o que o pessoal vê foi o seguinte, né? No começo, só o fato de você ter o browser já era uma fonte de vantagem competitiva. E aí, beleza, o browser em si, a Microsoft dominou essa primeira fase dos browsers. A segunda fase dos browsers era você ter um browser integrado com um buscador, até para você conseguir navegar na internet de uma forma muito mais facilitada. Beleza? E aí, com essa estratégia integrada, o Google dominou aí com o Google Chrome. Beleza. Só que atualmente o pessoal está vendo que os browsers para frente eles vão ser muito atrativos se eles tiverem uma integração direta com inteligência artificial. Beleza, tá? O que o Google fez? O Google já integrou a sua inteligência artificial já também no Google Chrome para deixar tudo integradinho. Só que a OpenAI, como ela tem um dos melhores algoritmos de inteligência artificial, eles falaram o seguinte: bom, se a tendência para o futuro agora é você ter browser integrado com inteligência artificial e o Google está passando pelas mesmas dificuldades com as justiças que a Microsoft, talvez exista uma janela de oportunidade para a gente conseguir tirar o domínio do Chrome no market share de browsers. E aí, o que aconteceu? Lançaram um browser na semana passada. E agora a gente entra na notícia principal, para a gente entender como que vai funcionar esse browser aqui da OpenAI e qual que é a estratégia que a OpenAI tem para tentar ganhar mercado em cima do Google Chrome. Vamos ler essa notícia de perto? Então lá, ó. Como esperado, na terça-feira, dia 21, a OpenAI, dona do ChatGPT, tentou reacender a guerra dos navegadores das décadas de 1990 e 2000. Lançou um navegador com inteligência artificial chamado Atlas. A OpenAI espera mudar a forma como as pessoas usam a internet, desafiando o domínio do Google Chrome. Em uma transmissão ao vivo, funcionários da OpenAI mostraram como o Atlas difere da navegação tradicional. Semelhante ao Copilot no navegador do Edge da Microsoft, há uma barra lateral de bate-papo com a AI que pode ser usada para trabalhar com o conteúdo de uma página web. Olha, interessante, né? Então, integração aqui é a aposta da OpenAI para conseguir ganhar essa guerra de browsers, né? Na demonstração, um engenheiro da OpenAI pediu ao Atlas para comprar ingredientes mostrados em uma página de receitas. O Atlas tem a memória do usuário, então sabia, por interações anteriores, que o engenheiro havia comprado no supermercado Safeway pelo Instacart. O Atlas fez as seleções, colocou-as em uma cesta e as enviou de volta ao engenheiro para aprovação e pagamento. Interessante isso, né? Esses agentes ainda são primitivos, mas suas capacidades devem aumentar com o tempo. Inteligência artificial é isso, né? Quanto mais você treina a inteligência artificial, melhor ela fica. A OpenAI já era o maior desafio que o Google enfrentou em anos, e essa mudança representa mais uma frente na busca do executivo-chefe da OpenAI, o Sam Altman, para escalar o ChatGPT para o tamanho do Google Search. Então, vocês perceberam que a gente muda as tecnologias, mas a estratégia é a mesma. É você usar um browser para você potencializar a inteligência artificial. No caso do Google, foi usar um browser para potencializar as buscas do algoritmo de buscas da internet, que era o grande diferencial do Google na época, né? Embora seja oferecido gratuitamente, o Chrome é um elemento-chave no ecossistema do Google. Ele é usado como um funil para o Google Search e outros serviços, e qualquer perda de participação de mercado pode afetar a receita de anúncios. Olha que perigo para o Google, né? O Chrome tinha uma participação de mercado mundial de navegadores de 72% em setembro, de acordo com uma empresa de análise de web, StatCounter. Em segundo lugar, com 14%, está o Safari da Apple.
Esses navegadores são os padrões em smartphone Android e Apple e será difícil desbancá-los. Por enquanto, o Atlas está disponível apenas para Macs, o que limitará severamente o seu alcance. Isso daqui de fato vai limitar, até porque a quantidade de Macs no mercado é muito menor do que de PCs, né? Beleza. Já vimos um exemplo histórico de um navegador líder sendo derrubado. Antes dos celulares inteligentes, o Internet Explorer da Microsoft era o ator dominante, atropelando concorrentes iniciais como o Netscape. Mas o Internet Explorer foi amplamente ridicularizado e abriu uma oportunidade para o Google preencher essa lacuna com o Chrome. Uma geração de usuários de computadores pessoais usou o Internet Explorer apenas uma vez para poder baixar o Chrome, assim como o Edge, né? Ao contrário do Internet Explorer, as pessoas gostam do Chrome e, portanto, a OpenAI não terá o mesmo impulso que o Google teve no passado. Ele terá que contar com um novo conjunto de recursos que faça a troca do navegador valer a pena, tá? Então a OpenAI, ela vai precisar criar outras estratégias fora a integração de browser com inteligência artificial para conseguir ganhar mercado do Google. Ou seja, provavelmente vai ter que fazer alguma estratégia de mercado para conseguir fazer, né, contratos com fabricantes de smartphone, não só da Apple, mas também smartphones que rodam Android, para você conseguir ir ganhando cada vez mais adoção de mercado, melhorando a inteligência artificial e, por consequência, melhorando até a performance do browser, tá? Vai ser difícil? Vai ser bem mais difícil do que o Google enfrentou quando ele enfrentou o Internet Explorer, tá? Bora! E o produto não é totalmente único. O Perplexity também tem um navegador com inteligência artificial, o Comet, enquanto o Anthropic tem um plugin para o Chrome e podemos ver algo em breve no Google nesse sentido. Como na primeira guerra dos navegadores, haverá muitos concorrentes, mas provavelmente poucos vencedores. Abre aspas aqui para o Altman. Ainda estamos no começo desse projeto, fecha aspas, disse Altman na transmissão ao vivo. Abre aspas. A ideia que nos entusiasma é o que significa ter instruções personalizadas seguindo você em todos os lugares da web e, ao mesmo tempo, ter esse agente que faz as coisas por você conhecendo-lhe. Fecha aspas. Então, uma coisa muito interessante é isso, né, pessoal? Você vai mudando aqui as fontes de vantagem competitiva por causa da própria evolução tecnológica. No início, só ter o browser já era uma fonte de vantagem competitiva. Depois, você ter o browser integrado a um buscador, para você conseguir navegar na internet de uma forma mais facilitada. Agora abriu-se uma nova janela de oportunidade dado a inteligência artificial integrada na internet. Se você tem um browser integrado com uma boa inteligência artificial, existe uma oportunidade de você ser um grande player em browser e provavelmente é isso que o Altman está vendo. Vamos ver cena dos próximos capítulos. A princípio só tem agora essa versão do navegador para Apple e para Mac, na verdade, né, para os Macs, mas quando eles começarem a fazer novas versões para PCs, aí eu trago para vocês para eu fazer aqui meus testes e mostrar se de fato existe uma ameaça direta aí para o Google Chrome ou se vai ser mais uma empresa tentando fazer browser que infelizmente não vai conseguir ganhar muito mercado, né? Tá surgindo aqui, pessoal, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.